Olá, gente, estamos iniciando aqui mais um vídeo e quero continuar falando sobre o mesmo tema do vídeo anterior, apesar que agora colocando um tema mais específico para a liderança. Eu quero falar aqui sobre o suicídio de pastores. No vídeo anterior eu coloquei ali, se a respeito do suicídio cristão, e se na verdade, quando nós olhamos ali, se o cristão que comete suicídio, ele perde a salvação. Mas hoje eu quero especificamente estar falando sobre esse tema, suicídio e o gemido dos pastores. Eu gostaria antes aqui de citar o texto no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 17, aonde a palavra de Deus diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que faça isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Hebreus 13, 17. O ano passado, no mês de setembro, tivemos aquela campanha Setembro Amarelo, mês da consciência contra o suicídio, e os pastores não estão imunes. A revista Ultimato, ela traz um artigo falando a respeito dessa questão, e usando esse tema, suicídio e o gemido dos pastores. Na verdade, temos visto nos dias que estamos vivendo acontecendo muito suicídio, e no meio cristão, em especial cristão evangélico. Como o Brasil é um país cristão, não podemos dizer que o suicídio não seria no meio cristão, porque não tem nem 5% de não cristão, pelo menos de alguém que não professa a fé cristã aqui na nossa nação. Mas eu quero puxar um pouquinho para o nicho de evangélicos. No meio cristão evangélico, esse número tem crescido também assustadoramente. E eu estava olhando aqui na internet, uma pesquisa assim, muito rápida, diz que o Brasil é o 8º país com maior número de suicídios no mundo, segundo o ranking divulgado pela Organização Mundial de Saúde em 2014. Se em 2014 nós já tínhamos o Brasil como o 8º país no ranking de suicídio, eu acredito que isso deve ter alterado para cima, que nós chegamos a um número muito maior do que foi levantado nessa pesquisa em 2014. Agora, as razões do suicídio, sabemos que é um país, um mundo, podemos dizer assim, um ativismo muito grande. E eu estava conversando um pouquinho com algumas pessoas e estava dizendo o seguinte: o mundo, ele podemos dizer que se transformou em um país, ou seja, o mundo se transformou de uma forma que nós vemos ele totalmente, a palavra agora ficou um pouco difícil de sair, mas ele está muito, podemos dizer, infelizmente deu um branco aqui e a palavra não saiu assim, logo ela volta, Mas eu quero só falar o seguinte, que esse país cresceu muito, o mundo, ele cresceu muito na forma da informatização, ou seja, na informatização. Nós estamos hoje muito bem informados, é um nível muito grande de informação, chega informação a todo tempo, por todos os lados, seja pela TV, smartphone, internet, jornais. E nós vivemos um tempo onde a tranquilidade era muito maior. Eu me lembro de um tempo que a maioria das casas não tinha sequer um rádio para ouvir notícias, músicas, nem nada. As informações que tinha era quando alguém chegava e fazia algum comentário, contava alguma coisa, que às vezes a gente já ficava até meio assim desconfiado, duvidando se aquilo era verdadeiro ou não.
Portanto, nós estamos em um tempo, né, aí que a informação está muito acelerada. Além da formação, a informação está muito acelerada, um ativismo muito grande. Vivi em tempos em que tudo era manual, né? Você precisava beber água, você tinha que tirar uma água do poço ou ir numa mina buscar água. Não havia água encanada. Hoje, tudo foi facilitado. Você tem água encanada, você não precisa cortar a lenha mais no mato para fazer o almoço, preparar o alimento. Você já tem o gás, né? Ou você já tem a eletricidade que você pode usar. Eu vivi um tempo em que lia livros, lia revistas, lia gibis, né, à luz de lamparina, com querosene. E se ficasse muito perto da lamparina, ficava com o nariz totalmente sujo, né, de fumaça do querosene que foi queimado ali. Então era assim que nós vivíamos, e vivíamos muito bem. Era um tempo que a gente não via falar em estresse, não via falar em depressão, porque na verdade não havia uma pressão muito grande sobre as pessoas. Hoje mesmo que nós tenhamos tudo informatizado, a indústria podemos dizer que evoluiu assustadoramente, a ciência se multiplicou, conforme diz Daniel. Mesmo assim, nós percebemos que as pessoas não diminuíram o ritmo de trabalho, a atividade aumentou, o ritmo de trabalho multiplicou em todos, em uma cobrança muito grande. Nós vemos pessoas aí, crianças, que elas estão já pequenas, ainda na tenridade, mas elas têm que estudar em escola de tempo integral, passa o dia todo praticamente estudando. Mesmo que essa escola promova ali várias diversidades de construção de conhecimento, na verdade, mesmo assim, ela está comprometida a estar ali dentro da escola, a cumprir metas e alcançar objetivos. O pai que matricula o filho em escola de música, em natação, em futebol, e o filho fica o tempo todo com o tempo ocupado. Os pais ocupados o tempo todo, trabalham às vezes em 2, 3 empregos para poder conseguir sobreviver. E há uma cobrança muito grande. Não é diferente no meio de pastores. Nós estamos falando aqui sobre pastores, sobre o suicídio de pastores. Dando mais uma leidinha aqui no artigo escrito pela Ultimato, ele coloca aqui esse texto de Hebreus, né, 3,17, e aponta algumas questões fundamentais para a prevenção contra o suicídio pastoral. Primeiro, resistência e insubmissão. Obedecei aos vossos guias e sede submisso com eles. O peso da prontidão, pois velam por vossa alma. A prestação de conta, como quem deve prestar contas. O prazer e a dor, porque que faça isso com alegria e não com gemido. Esse texto ele nos leva a algumas reflexões. E é muito bom, se você quiser ler o artigo lá na Ultimato sobre esse assunto, é maravilhoso. Mas eu quero dizer para você o seguinte: hoje os pastores eles têm vivido com uma carga muito grande, uma carga emocional muito grande. Primeiro, eles têm que cuidar da igreja. Quando diz aqui que velam por vossas almas, é isso. Ele tem que cuidar da igreja, ele tem que orar, ele tem que preparar o sermão. E é interessante que às vezes as pessoas não têm ideia da quão difícil é a preparação do sermão, do estudo, para apresentar à igreja. Até porque se um irmão vai lá e faz um estudo, se um irmão vai lá, prega uma palavra, ninguém vai cobrar dele que ele tenha conhecimento, que ele tenha conteúdo, que ele possa prender a audiência das pessoas que estão ali ouvindo, nada disso. Mas o pastor é cobrado, ele tem que ter um bom sermão, e não importa se ele pregou na terça, se ele pregou na quarta, se ele pregou na quinta, se ele pregou no aniversário, se ele pregou no funeral, ele tem que chegar na igreja com outro sermão diferente que prenda a atenção de todos aqueles que estão ouvindo ele ali, que eles não durmam no culto. E isso é uma cobrança que o pastor sente, mesmo que às vezes isso não seja falado, não seja dito, ele se sente pressionado para poder levar alguma coisa que seja realmente interessante, que impacte, que motive, que encoraje. Ele recebe um salário da igreja, e muitas vezes a igreja que paga aquele salário, ela quer ver resultado. E o resultado, ela tem que ver o resultado visual, não é espiritual. Ela quer ver resultado de número de almas convertidas, a igreja crescendo, a igreja se desenvolvendo em todas as áreas. E se isso não acontece, mesmo que ninguém diga nada que eles estão querendo ver isso, você, o pastor, se sente pressionado para que isso aconteça.
A pressão é muito grande em todos os sentidos, a família pastoral é pressionada, os filhos do pastor são pressionados, e eu que sou psicanalista, que atendo às vezes alguns irmãos e às vezes alguns colegas, nós percebemos exatamente isso. Pastores que moram no fundo da igreja, ele não tem privacidade, a família não tem privacidade. As pessoas chegam a qualquer momento, pede, grita, chama. Eles não imaginam que o pastor tem que tomar banho, a esposa do pastor tem que tomar banho, tem que preparar as crianças ou adolescentes, né, se arrumarem para poder ir para o culto, que eles têm um horário para cumprir lá no culto. Ele tem que estar sempre pronto para atender todas as necessidades. E as pessoas chegam, vem muitas pessoas, quanto maior o número de membros da igreja, maior é a procura e a busca pelo pastor, pela esposa. Eu já vi crianças, filhos de pastores, dizendo o seguinte, falou, olha, meu pai brincava comigo, hoje ele não tem tempo para brincar comigo, porque toda hora tem alguém que está chamando ele e ele tem que ir lá. Ele passa o dia inteiro fora de casa, mal tem tempo para almoçar, mal tem tempo para tomar um banho e preparar. Agora imagina ele ainda ter que preparar um sermão e levar um sermão que seja impactante, que a igreja realmente seja tocada. Além disso, ele tem seus compromissos pessoais, tem a sua vida, tem a sua saúde física, mental, espiritual. Um tempo de devoção e oração e busca, né, de crescimento espiritual e busca de alimento, para poder alimentar. Problemas com a sua família. Muitas vezes a família do pastor se sente abandonada, se sente não cuidada, não pastoreada, exatamente porque o pastor está mais preocupado. E eu não quero dizer isso, preste bem atenção, não estou dizendo isso, que a igreja cobra isso, exige isso, mas ele se sente pressionado dessa forma. Ele acha que ele tem que produzir, ele acha que ele não está agradando, ele acha que ele precisa mostrar serviço, e por isso, muitas vezes, passa a ideia até para a família de que ele está cuidando dos outros e não está cuidando dela. Isso é comum. Nós sofremos pressão dentro de casa com a família, nós sofremos pressão, né, psicológica, que precisamos realmente render. Sentimos a pressão da igreja, porque às vezes, sim, a pressão da igreja, de irmãos que cobram, de irmãos que questionam, de irmãos que não se agradam e não estão gostando do pastor, por alguma razão, por algum motivo. Pastor, se prega uma mensagem muito longa, é cansativa. Se ele prega uma mensagem curta, não tem conteúdo. Se ele se veste bem, ele é vaidoso. Se ele se veste mal, é relaxado. Se ele visita, incomoda. Se ele não visita, é preguiçoso. É assim que funciona. E não é fácil você suportar todas essas coisas. Nós precisamos, sim, de ajuda. O pastor também é um ser humano, ele não é um super-homem. Ele não é uma pessoa que não sofre, ele não é uma pessoa que não tem doença, ele não é uma pessoa que não tem insônia, ele não é uma pessoa que não passa por privações. Às vezes, necessidade, sim. Foi taxado como líderes religiosos, principalmente pastores, tendo uma visão de alguns, poucos, porque são muito poucos, que são os donos da própria igreja, e que ganham um absurdo, ou seja, tem o dinheiro da igreja, ele controla o dinheiro da igreja com todos os demais pastores. Quando trazemos para um contexto dos pastores batistas, nós sabemos que os pastores batistas, eles não administram o dinheiro da igreja, existe uma diretoria, ele recebe um salário que a igreja aprovou e ofereceu para ele, e ele tem que se limitar com aquele recurso, e nem um centavo a mais do que aquilo. Mas mesmo assim, todos os pastores são taxados de ladrões, bandidos. Na sociedade, nós somos vistos dessa forma, por muitas pessoas, às vezes até pessoas que são teu amigo e te dão um tapa nas costas, quando você sai, ele fica falando para os outros, olha, mais um ladrão que está aí, que rouba o dinheiro do povo. Eles não sabem o quanto é trabalhoso, o quanto é difícil. E é interessante que muitas vezes você vê, como muito parecido também com a dona de casa. A esposa que cuida dos filhos, faz o almoço, limpa a casa, lava a roupa, prepara tudo para as crianças, leva a criança na escola, traz da escola, e de repente ela chega diante de alguém e pergunta para ela, você trabalha no quê? Sou do lar. Como se fosse do lar e não trabalhasse. Você acha que alguém não tem que trabalhar? Como é que uma casa para limpa? Como é que vem o almoço? Como é que lava-se as roupas? É trabalho. Assim também o pastor, muitas pessoas chegam para o pastor e perguntam, o senhor faz o quê? Eu sou pastor, mas o que o senhor faz? Poxa, o que eu faço? Eu administro uma igreja. Eu tenho que me estudar e me preparar para levar um sermão. Eu tenho que visitar pessoas. Eu tenho que evangelizar, eu tenho que ganhar almas.
Eu tenho que fazer estudos bíblicos com pessoas. Eu tenho que orar por pessoas. Eu tenho que me alimentar, estudar a Bíblia, aprender mais, preparar um sermão, preparar um estudo, me fortalecer na oração. Eu preciso de tudo isso. Mas nem sempre essas coisas são vistas e enxergadas pelas pessoas. E as pessoas, eu digo até como um todo. Eu sei que há irmãos da igreja que conseguem ver isso e enxergar isso. Eu sei que há membros de igreja que conseguem enxergar isso e ver isso. Mas hoje em dia, as igrejas estão matando, às vezes, muitos pastores. E nós precisamos ter esse cuidado. E eu quero pedir para você, membro de qualquer igreja que for, ame o seu pastor, ore por ele, interceda por ele, ore pela sua família. Não veja os filhos do pastor como pastorzinho, a esposa do pastor como pastor, apesar de que essa designação está sendo usada, e eu digo que isso é um suicídio de mulheres e pastores. As pessoas ficam chamando a esposa de pastora, colocando sobre ela uma responsabilidade que ela não deveria ter. Tem algumas que gostam por causa do título, tudo bem, mas é mais um peso para a família pastoral. Pense nisso, e Deus te dará todo o entendimento. Orem por eles, interceda por eles, se coloque na brecha pelo seu pastor. Ele também precisa da sua oração, ele precisa também de visita, ele precisa de que alguém entenda um pouco o que ele tem passado. Chegamos ao final de mais esse vídeo, e eu quero agradecer imensamente você, mas eu quero te lembrar para você, por favor, se inscreva no meu canal, curta, né? Ou seja, deixe o seu joinha e acione o sininho, para que você seja avisado quando tiver novos vídeos no canal. Fazendo isso, você vai estar me ajudando bastante. Comecei há pouco tempo a trabalhar mais um pouco seriamente com o canal do YouTube, e eu tenho percebido o crescimento dele nas inscrições, nas curtidas, nas visualizações do vídeo. Quando eu comecei não tinha nenhum inscrito. Para chegar nos 10 inscritos foi difícil. Para chegar nos 30, vibrei quando chegou nos 30. Hoje nós estamos nos 100 inscritos. Apesar que, quando vou lá nas análises, né, aparece 130 e poucos mais que está ali registrado no YouTube, apenas 100 inscritos. Hoje quero ultrapassar essa barreira dos 100. Chegar, quem sabe, aí a 110, 115. Mesmo que seja 5, 10 por dia. Se todo dia chegar 5 e se inscrever, com certeza o canal logo atingirá o número mínimo que eu preciso de inscritos no canal, que é de 1000 inscrições. Eu conto com você, com seu apoio. Deus te abençoe e fique na paz.